Qual o papel de uma orquestra sinfônica na vida cultural de um estado? Quem responde é Helder Trefst. A AES Brasil recebe o maestro regente da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo para falar sobre seus mais de 30 anos à frente do projeto Música e a Cultura Capixaba. Maestro, primeiramente queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui também e poder participar desse bate-papo. Já quero aproveitar o gancho e perguntar qual é a importância de ter uma orquestra em um estado, como que isso impacta na cultura de toda uma população? Olha, uma excelente pergunta, né? Uma orquestra é um organismo, assim, bastante complexo, né? E difícil de se ter, assim, de uma forma permanente, porque envolve, assim, muitos músicos, né? Músicos de diferentes instrumentos. Você sabe que na orquestra nós temos, assim, 3 grandes famílias, a família das cordas, que tem aí violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Nós temos a família dos sopros, né, com madeiras, metais, flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones, tubas. E também temos a família da percussão, né, com todos os instrumentos, tímpanos, sinos, bombos, enfim, mais harpas, piano, teclado, enfim. É um efetivo muito grande, né? Então, primeiro assim, uma cidade ou um estado ter uma orquestra sinfônica já é uma coisa assim muito bacana, muito boa. E eu acho que a importância é justamente de você poder trazer essa música, essa arte, essas obras de arte, né? Você recriá-las para as pessoas, porque uma orquestra existe para trazer o melhor que ela puder fazer de música que foi escrita para a orquestra para as pessoas, para o público, né? Então eu acho que o Espírito Santo está de parabéns por ter uma orquestra, né, que vem crescendo e que está aí do lado do seu povo, né, do lado da população, trazendo a música clássica, não só a música clássica antiga, mas a música clássica feita hoje por jovens também. E você está à frente como maestro regente desde 1992. Exatamente. Eu completo agora, nesse mês de maio, 33 anos aí à frente da orquestra. É uma trajetória muito, muito longa, de muita luta também, sabe, Jéssica? Porque quando eu cheguei a orquestra era bem pequena e logo depois a gente teve uma crise econômica muito grande, né? O estado passou por esses problemas todos. Então a gente não foram tempos fáceis, mas a gente está sempre aí lutando, né? E eu costumo brincar que a orquestra, cada concerto, ela se supera, né? Então a cada novo programa, cada novo concerto é como se fosse o melhor da história, né? Como se a gente estivesse sempre buscando essa excelência, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Então está sempre se reinventando. Reinventando e ao mesmo tempo pesquisando novos projetos para que a gente consiga sempre trazer a população para a orquestra, para a música de concerto. Eu falo sempre assim que o meu sonho é que a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo ela faça parte da comunidade do Espírito Santo, das pessoas do Espírito Santo, né? Não só da Grande Vitória, da capital, né? Mas também do interior todo, né? Porque é uma orquestra dos capixabas, né? Então, o meu grande objetivo de vida é que os capixabas e os espíritos santenses, todas as pessoas, se apropriem da orquestra. Falam, essa orquestra é nossa, é minha também. E eu vou, quando eu quiser assistir, eu vou. Ela vai estar ali, os ingressos são disponíveis, o repertório é variado. Que legal, eu gosto dessa orquestra, é minha também. Acho lindo isso, desse compromisso que a OSES tem de tornar a música clássica, a música de orquestra cada vez mais acessível para todos. Esse é o grande objetivo, sabe? Porque isso tem a ver também, no meu caso, sabe, Jéssica, com aquele momento que você é picado por aquele mosquitinho que fala assim, né? Porque a música, quando você descobre a música clássica, assim, acho que a música de modo geral, né? Você vê, beleza, tem alguma coisa que te encanta, né? E tem músicas muito diferentes, cada uma encanta da sua maneira, né? Mas e quando você então realmente se apaixona por aquilo, você não se aguenta, né? Você quer que as pessoas também se apaixonem por isso, porque você quer compartilhar. É como se o seu coração transbordasse e você quisesse compartilhar com as pessoas. Isso aconteceu comigo, porque eu tive um contato com a música clássica, eu fiquei tão encantado que eu falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida.
eu quero fazer isso da minha vida, eu não quero fazer outra coisa. Eu ia fazer vestibular para outra área e de repente me vi completamente, você é pego pelo coração, né? Então assim, quando a gente é pego pelo coração, a gente quer que as pessoas também sintam essa emoção, né? Por isso que a gente se empenha tanto em levar a música mesmo para todas as pessoas, para que as pessoas conheçam e falem assim, olha, pô, vou procurar ouvir um pouquinho mais, quem sabe, e aí pronto, né? Eu falo assim, que a música clássica, ela é assim, quanto mais você conhece, mais você gosta. Quanto mais você... Porque às vezes você ouve uma peça e você não entendeu nada, você não tem, muitas vezes não tem conhecimento, você apenas ouviu. Mas basta isso, no primeiro momento basta isso, basta ouvir, porque ela te pega também pelo encantamento da audição. Mas depois você vai ouvindo de novo, você já vai percebendo algumas coisas, você vai fazendo algumas correlações, e aí é como eu brinco, falo assim, que é igual uma cachaça, né? Que você vai gostando cada vez mais. E também de conhecendo novos instrumentos, porque tem instrumentos que a gente está acostumado a ver, mas a cada dia tem outros instrumentos que vão surgindo e sendo incorporados nas orquestras. Isso, outros instrumentos e diferentes músicas e os intérpretes também, porque de repente surge uma pessoa ali tocando aquele instrumento, aquela peça, e vem uma outra pessoa completamente diferente e toca aquela mesma peça, né? E você fala assim, mas é diferente, mas ao mesmo tempo é tão legal quanto, né? Tão bacana quanto. Então eu acho isso, a música clássica ela tem, eu brinco até que tem música clássica para todos os gostos e humores, né? Se você quer ficar triste, tem música clássica para ficar triste. Se você quer ficar confiante, tem música clássica que te deixa confiante. Se você quer ficar alegre, eufórico, tem música clássica para alegria, para euforia. Se você quiser chorar muito, tem uma música clássica que vai fazer você chorar muito. Então, assim, e às vezes dentro do mesmo compositor, ele escreve esses diferentes humores e tudo mais. É isso. E como a música clássica teve esse impacto tão grande na sua vida, você também sente que ela consegue ter esse impacto em outras pessoas? Eu sinto que sim. E no meu caso eu tinha lá 11, 12 anos, uma coisa assim, né? E tive esse primeiro contato, eu já comecei a estudar instrumento também. O lance de você estudar um instrumento musical é uma coisa muito legal. E é bom que os jovens, as crianças, os adolescentes estudem instrumentos musicais, né? E só fazendo um parênteses, Jéssica, a gente aqui no Espírito Santo tem uns projetos muito bacanas, assim. Tem, por exemplo, o Música na Rede, que é um projeto até do governo do estado, da Secretaria de Educação, né? E ele é coordenado até por 2 músicos da Orquestra Sinfônica, da OSES, que ensina música, instrumentos de orquestra, de banda, de violão, de coro, e coro também, voz, né? Nas escolas estaduais do estado todo. Olha só que coisa maravilhosa. A gente tem o Vale Música também, que ensina gratuitamente, e outros projetos. Então, isso é muito legal, você estudar um instrumento, porque quando você está ali produzindo um som, e muitas vezes ouvindo outro som, isso tudo tem um impacto em você, como ser humano sensível, né? A questão de desenvolver a sensibilidade. Eu acho que uma pessoa que produz um belo som, que produz uma bela frase musical, né? Eu acho que essa pessoa, pode contribuir para o mundo, sim, com muitas coisas boas, né? O objetivo é esse, né, também. Então é isso. E aí eu acho que essa música, ela pode tocar muitas pessoas também. Por isso que eu falo que quando a gente consegue trazer os jovens, por exemplo, né? No teatro, a gente tem um programa chamado Ensaio Aberto, que é o nosso ensaio geral no teatro, que a gente recebe as pessoas no teatro. Então, nesses ensaios abertos, que são conceitos didáticos, muitas vezes vêm alunos de escolas públicas, vem também o pessoal da terceira idade, que é muito legal. Que a galera, assim, sabe que, vem assim com um carinho. E também a gente recebe muito pessoas assistidas pelos CAPs, né, pessoas em situação vulnerável, e eles vêm todos pro teatro, e é uma maravilha, e você vê ali como que, de alunos, terceira idade, pessoas em situação mais vulnerável, como que a música os toca, né? E isso é uma mágica que acontece assim, independente da gente fazer nada, é o poder da emoção, né? Porque eu acredito nisso, Jéssica, que nós somos humanos, né? Nós não somos máquinas, né? Então, por mais que tenha toda a racionalidade que a gente tem que ter no dia a dia, né? Mas a gente também tem um lado que não é um lado racional.
é um lado da sensibilidade, né, e que a música tem o poder de acessar, na minha opinião, né, e tocar o coração das pessoas, tocar as pessoas de uma forma assim, né. Então eu acho que isso pode acontecer também nas escolas, né, quando a gente leva a orquestra para as escolas. Como que a música é capaz de transformar o teatro em um espaço tão democrático? Num espaço democrático e onde as pessoas se sentem de alguma forma ali participantes ou interagindo, pelo menos, se você não está ali no palco participando, mas você está, às vezes na plateia, você está participando com a emoção, com um sorriso, com um aplauso, com o vibrando, ou rindo, né? Então é isso, é o poder da arte. Eu acho importante isso, né? A gente sempre trazer isso para a sociedade, para as pessoas, né, para deixar esse mundo sempre, né, mais humano, né, porque eu acho que isso gera também o respeito, né, às pessoas, né, a generosidade com as pessoas, né, você entender, se colocar no lugar da outra pessoa, né, e tentar fazer desse mundo um mundo melhor, né, um mundo mais justo, mais bonito, né. Acho que é isso. E você, enquanto alguém que não está como musicista, você está como regente, você sente que é a principal diferença de estar dentro de uma orquestra ou regir uma orquestra? Nossa, muito legal essa pergunta, porque eu também fui músico de orquestra, fui violinista, né? Quer dizer, antes, lá no meu passado, lá comecei em banda de música, tocava saxofone, tá? Essas coisas, quando jovem. E depois eu estudei muito violino e participei de orquestra sinfônica. Você estar sentado numa orquestra sinfônica é uma sensação única, porque você é uma parte importante de um todo. Você é uma parte que sem aquela sua parte não é a mesma coisa, né? Muitas vezes a música nem acontece, dependendo do instrumento que você toca, você tem um solo ali que se você não tiver, não tem a música. Mas é uma parte, o que é legal é você ver cada fração é importante, cada músico é importante, e a soma desses 70, 80 pessoas, do fazer musical dessas 70, 80 pessoas é que faz a música acontecer ali na hora de uma forma mágica, né? Então eu acho que é a grande beleza de você ser um músico de orquestra, você está ali com o coração aberto, porque hoje você está tocando uma música de um jeito com um maestro, amanhã você vai tocar essa mesma música de um outro jeito com outro maestro, e isso que é a magia de você ter essa flexibilidade, ou seja, a música ela nunca é igual, né? Agora, como regente, como maestro à frente da orquestra, você tem todas essas frações e você é o coordenador, digamos assim, de todas essas frações para que isso aconteça, né? Então é uma emoção, uma sensação muito diferente. Eu diria assim que o principal papel do maestro é fazer com que diferentes músicos com diferentes instrumentos, fontes sonoras completamente diferentes, toquem juntinhos. Essa é a primeira função mais importante, né? Porque o compositor escreve lá a partitura e coloca lá allegro. O que é allegro? Para um pode ser assim, para outro pode ser assim, pode ser tá, para outro pode ser tá, para outro é tá. Então assim, alguém tem que definir um andamento, o tempo, né? E de alguma forma com os seus gestos incentivar, né, os músicos a tocarem ao mesmo tempo, depois seguindo também tudo que está na partitura, as indicações do compositor, mas de uma forma ordenada. Então o maestro, digamos assim, é esse coordenador. É um músico também, assim como os músicos, o maestro não é nem mais nem menos importante que os músicos. O maestro e os músicos, para mim, estão no mesma importância. A importância ambos são artistas a serviço da composição, a serviço da música, né, de recriar as obras de arte e levar para as pessoas. Em 2025, a Ozzy está com uma programação incrível. O que você pode falar pra gente? A gente já começou quente esse ano, assim, sabe, já fizemos vários concertos que a gente começou em fevereiro, né, então, e a gente toca, assim, no teatro, são 2 dias seguidos, né, quartas e quintas. Então, toca numa quarta e numa quinta, numa semana, na outra não tem, porque a gente está ensaiando, e na outra volta quartas e quintas. Então, são 4 teatros, né, por mês, pelo menos é o que a gente faz, né, então, assim, tem que levar bastante gente. E cada ano a temporada nossa tem uma temática, né, um tema. Esse ano, na temporada 25, o tema é múltiplas vozes, ou seja,
a gente quis com isso trazer vozes, trazer obras de vozes de pessoas que muitas vezes foram colocadas no esquecimento ou foram silenciadas, né? Então, a começar, por exemplo, das mulheres, das compositoras, porque a gente sempre estudou música e a música que a gente estudava era a música de Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn. E cadê as compositoras? A gente não sabia, né? A gente fala, tem uma irmã do Mozart que diziam que ela era até mais talentosa que ele. A mesma coisa com a irmã do Mendelssohn também, que era uma compositora, tem um concerto para piano, e tem a esposa do Schumann, Clara Schumann, que era maravilhosa. Mas e as demais, né? E aí, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que nós tivemos mulheres compositoras em todos os períodos da história da música, no barroco, no classicismo, no romantismo, no século XX todo e atualmente também, inclusive com as pessoas vivas. Então a gente tenta trazer mais compositoras, né? A gente tem toda uma preocupação, então, em relação a essa questão de dar voz às pessoas que, até então, nesse universo, estavam assim, ou esquecidas, ou colocadas de lado, ou, né, de alguma forma, fora desse palco, né? Então essa é a nossa preocupação com essa nossa temporada atual. Então sempre ter esse compromisso com a democratização e também com a pluralidade. Exatamente, pluralidade, diversidade musical, até uma das coisas que norteiam aí a nossa temporada, né? Então nós temos também a questão de você ter os solistas, os maestros e maestras também, né? A gente, para você ter uma ideia, para cada maestro convidado, a gente convida uma maestra também. Então assim, a gente quer ter essa equidade de gênero, né? Muitos solistas também, né? Que são negros que como solistas à frente da orquestra, como maestras, como maestros, todos ali também tendo tratados e essa equidade na quantidade mesmo, que a gente faça disso uma coisa assim, parte do nosso dia a dia, não uma coisa excepcional. Por exemplo, a gente tem um concerto que é feito no Dia Internacional da Mulher. Tudo bem, nesse concerto a gente só traz obras de compositoras e artistas mulheres à frente. Mas não só nesse dia. A gente quer fazer nesse dia, a gente quer fazer também nos outros dias. A gente sempre ter uma obra de uma compositora, uma obra de, sabe assim, uma coisa nova também. E isso, a gente tenta fazer isso através dessa ação afirmativa, né? E quem ganha com isso é o nosso público, que tem acesso a obras maravilhosas e artistas maravilhosos. Você comentou que é sempre as quintas e sextas. Quartas e quintas. Quartas e quintas. Quartas e quintas. A gente sempre apresenta nesses dias, né? Às 20 horas. A gente estava no começo do ano lá no Teatro Universitário da UFES e agora a gente vai para o Teatro Glória, no centro da cidade. Eventualmente a gente volta para a UFES, por enquanto a gente está oscilando entre esses dois teatros. Isso para a série dos teatros, né? Agora a gente tem outras séries que a gente faz. Por exemplo, a série que eu falei, Orquestra nas Escolas, que a gente visita as escolas públicas do Estado, principalmente aquelas que estão dentro da área atendida pelo programa Estado Presente. Então, a gente vai nessas escolas com a orquestra, e esse ano a gente vai fazer mais 30 apresentações nessas escolas. Nossa. É muito legal. A gente tem o projeto que a gente traz as escolas e as demais pessoas para o ensaio aberto, que é o concerto didático, e a gente também tem duas séries em parques. A gente tem o Sinfônica no Parque, que acontece lá no Parque da Vale, em Jardim Camburi, e é um concerto, são em domingos, 11 horas da manhã, que é muito legal. As pessoas vão com família, leva a criançada, e lá a criançada assiste um pouco, depois vai lá, corre um pouco, brinca, se diverte, porque é isso, a ideia é essa, que seja uma coisa assim, né, espontânea. E tem uma série que a gente chama de série Famílias, feita especificamente para os pais, avós, para levarem a criançada, né? Esse ano essa série vai ser realizada no Parque Casa do Governador, em Vila Velha, que é um novo espaço, né, que está aberto agora, e a gente vai fazer 2 apresentações lá. A primeira, inclusive, dessa série Famílias, já vou deixar o convite aqui de antemão, e vai ser no Dia das Mães, 11 de maio. Então, assim, é um programa diferente para as mães, avós, filhos, filhas. Quer dizer, vocês irem lá para o Parque Botânico, levar a mãe também, levar as crianças, assistir o concerto de 11 ao meio-dia, 1 horinha, e depois, né, cada um
faz o programa que quiser. Então, dia 11 de maio é a nossa estreia dessa série lá no Parque Casa do Governador. E no dia 4 de maio agora a gente toca no Parque da Vale. Então, é um desses concertos sinfônicos no parque. É isso. Então, fora isso, a gente ainda faz concertos no interior do estado, em outros municípios, né? Esse mês agora, a gente deve tocar lá em São Mateus, que vai ser reinaugurado aquele sítio histórico lá, a Secretaria de Cultura do Estado, né? Conduzindo aí essa obra de restauro. Então, a gente deve fazer uma apresentação lá também. E tem outros projetos especiais, né? A gente tem uma tradição aqui, Jéssica, de fazer alguma coisa também com a cultura popular. Porque a cultura popular aqui no Espírito Santo é uma das coisas mais lindas que tem e forte e inspiradora, né? A gente já fez concertos aqui com bandas de congo, junto com a orquestra. Já fizemos uma vez um concerto com o Ticumbi, lá de Conceição da Barra, Ticumbi de São Benedito, né? E esse ano, muito provavelmente, a gente vai participar no mês de agosto e fazer um concerto com grupos de Caxambu, lá do sul do Espírito Santo. Lá, principalmente Dona Maria Laurinda, que é uma figura assim, extremamente querida. Inclusive, sábado agora eu vou lá encontrar com ela. Vamos lá em Monte Alegre para fazer uma reunião justamente sobre essa apresentação que a gente vai montar para o mês de agosto. Ou seja, um grupo de Caxambu junto com a orquestra sinfônica, assim, sabe? Então são projetos transversais que a gente sente muito orgulho também, porque a gente acaba dialogando com a cultura popular em igualdade, lado a lado, né? Não colocando uma como melhor ou pior, pelo contrário, uma dialogando com a outra em pé de igualdade. Isso é a melhor forma de trazer pessoas, despertar esse interesse, quando você junta algo que elas já conhecem, que faz parte da cultura, Sim. com algo que elas ainda não têm tanto acesso às vezes. Exatamente. Nossa, os que a gente fez aqui, o Banda de Congo, foi uma coisa de louco, assim, né? E a gente junta também, às vezes a gente faz outros projetos, como, por exemplo, a gente já fez aqui um rock sinfônico. O ano atrasado a gente fez um concerto em homenagem à Rita Lee, só com músicas da Rita Lee. Ela tinha acabado de falecer. A gente ia fazer o concerto, inclusive, com ela em vida, mas infelizmente ela faleceu. E aí fizemos uma banda só de mulheres, as 3 intérpretes mulheres, assim, e foi fantástico, sabe? Mas a gente faz o rock sinfônico, de vez em quando a gente faz temas de filmes também, temas de games, essas coisas, que são coisas que você acaba dialogando com jovens, adolescentes e também de uma outra galera, né? Que pode, através daí, começar a interagir com a orquestra de alguma forma, né? Isso eu acho bem interessante também. A gente tem que estar aberto para essas coisas todas, né? Todas as orquestras do mundo fazem isso atualmente, as maiores orquestras também fazem isso, porque a gente tem que estar voltando perto das pessoas, perto da comunidade. A gente tem que, de alguma forma, tentar conversar com o maior número de pessoas e trazê-las para esse universo. Falar, temos aqui uma orquestra sinfônica que tem essa programação e isso aqui é para vocês. E quem tiver interessado, pode procurar onde? Redes sociais, site? Nós temos o site da orquestra, que é ozes.art.br, esse arte com T mudo, né? www.ozes, que é com S, né? OSES.art.br, e principalmente o nosso Instagram, né? Que é @sinfonicaes. Esse Instagram, lá vocês têm todas as informações, o nosso dia a dia, quem que a gente está recebendo, conhecer um pouco mais dos músicos da orquestra também, porque a orquestra ela é feita de músicos, né? Então é legal o público também interagir um pouquinho com os músicos, saber quem são as pessoas, né? Que não são máquinas que estão ali, né? São seres humanos, né? Então no Instagram tem tudo isso lá. Muito obrigada, Maestro, mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui, falar mais sobre uma orquestra tão importante para o nosso estado. Muito obrigado. Eu só queria complementar uma coisa rapidinho. À vontade. Que hoje a nossa orquestra ela tem uma gestão mais moderna, né? Hoje ela é gerida por uma organização social. Então, assim, o Estado, ela continua sendo do Estado, mas o Estado tem um contrato de gestão com uma organização social, que no caso é a Companhia de Ópera do Espírito Santo. Então, desde 2023 a gente tem essa novidade, né? Que é a gestão pela COES, Companhia de Ópera do Espírito Santo. Nosso diretor se chama Tarcísio Santório e também a Anatécia Lopes. E a gente, então, com isso ampliou muito as nossas possibilidades de realizar esses projetos, sabe? Então, assim, hoje a gente tem mais flexibilidade, a gente consegue alcançar mais pessoas e realizar os projetos com mais efetividade. Então, assim, uma novidade boa ali. Para maiores informações, lá no Instagram, no site, tá tudo lá. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica, é um prazer.
Para ver mais conteúdos como esse, é só acessar www.esbrasil.com.br. Até a próxima!